Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos, saúdes queridos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Estamos aí na parte do Sermão do Monte, onde estamos aprendendo a orar com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Somente um versículo, mas vamos fazer a leitura de todo o Pai Nosso, aproveitar o momento, orar junto essa oração do Senhor. Oremos então, meus irmãos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nos colocamos na tua santa presença, Pai, sedentos para adorar ao Senhor, sedentos para sermos alimentados pelo Senhor, como temos sido durante toda essa manhã, por meio dos cânticos, confissão de pecado, por meio também dos sacramentos administrados aqui perante o teu povo. Alimenta-nos agora também, mediante a tua santa palavra. Essa é a oração que nós te fazemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a atividade mais elevada da alma humana é a oração, diz um grande teólogo chamado Martin Lloyd-Jones. E aqui nós temos um mandamento, um convite a participar da vida de oração do próprio Senhor Jesus, aquele que está nesse exato momento à destra de Deus Pai, orando, intercedendo pelo seu povo, inclusive clamando: santifica o teu santo nome. Essa oração que nós temos diante de nós como um guia de vida de oração somente? Não, é mais do que isso. Ela é nos ensinado como conduzir a nossa espiritualidade na presença do nosso Deus, não necessariamente repetindo essa oração, por mais que haja espaço sim para repetição, por mais que possamos fazê-lo, como fizemos agora há pouco, como fazemos também todas as manhãs nas nossas reuniões de oração matinal da nossa igreja. Mas devemos lembrar que ela é um guia, ela não é uma fórmula mágica, não é um mantra que, se repetido, irá nos conduzir a objetivos pessoais. Esse é o motivo da gente estudar detalhadamente essa oração, porque cada sentença e cada frase tem algo poderoso a nos ensinar a respeito do nosso Salvador, das nossas vidas e de como devemos nos portar na sua santa presença. A própria divisão, a própria estrutura dessa oração nos aponta esse caminho, quando ele nos mostra que há um prefácio, Pai nosso que estás nos céus, e aí ele mostra todas as petições. O nosso breve catecismo divide em 6 petições essa oração, e também sendo finalizado ali com a conclusão, com a doxologia de: pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. No último domingo, 2 domingos atrás, o reverendo Marcos Alexandre se deteve no prefácio: Pai nosso que estás no céu. Hoje meditaremos na primeira petição: santificado seja o teu nome. Nós vamos aprender aqui, meus irmãos, que Jesus nos ensina a orar para que o nome do nosso Deus seja honrado, seja glorificado, seja adorado por meio de tudo o que Ele se dá a conhecer. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que Jesus nos ensina a orar para que o nome do Senhor, o nome de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, seja adorado, seja honrado, seja glorificado por meio de tudo aquilo que Ele se dá a conhecer. E aí nós vimos, semana retrasada, o pastor Marcos Alexandre falou brevemente a respeito da questão do nome, da importância do nome nos tempos antigos, ali na cultura do Oriente Próximo, que o nome não era só um ajuntamento de letras formando um som ou formando uma identificação. Na verdade,
o nome era para distinguir uma pessoa de outra, mais do que isso, era considerada a expressão da própria pessoa. O nome era, em certa medida, a identificação da pessoa que era chamada. Hoje, eu sei que papai e mamãe, né, crianças, quando vai escolher o nome de vocês, escolhem porque acham um nome bonito, ou porque é um nome, né, que está na moda muitas vezes. Eu mesmo fiz algo que eu não aconselho a ser feito, mas em 2008 eu fiz uma promessa que se o Brasil ganhasse a Copa, se o Neymar trouxesse o Hexa, eu ia nomear o meu filho de Neymar. No entanto, é mulher, eu tive que então adaptar, Neymara. Graças a Deus o Brasil não trouxe o Hexa e hoje minha filha tem um nome bonito, belo, chamado Estela. Nas Escrituras, meus irmãos, é assim também, Deus se revela de diversos nomes, não porque era legal o nome, não porque era bonitinho o nome, mas porque esses nomes revelavam o próprio caráter de Deus, os nomes revelavam quem Ele era. O nome de Deus é muito mais do que um título, mas é a expressão do seu ser. Não é sem razão que constantemente nas Escrituras Ele vai dando nomes a respeito de si mesmo. O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós nos gloriamos no nome do Senhor. Davi aqui não está colocando a sua confiança numa sequência de letras hebraicas organizadas. Davi aqui está depositando a sua confiança no próprio Deus da sua vida. O nome de Deus representa quem Deus é. E aí durante o Antigo Testamento nós vemos várias revelações a respeito do caráter de Deus a partir dos seus nomes. E aí a gente lê lá no Antigo Testamento Adonai, que o Senhor é o Senhor, Deus como o grande Senhor. A gente vê o Yahvé, Deus como aquele que é, eu sou o que sou. E aí vê Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, que o Senhor é a nossa paz. Então nomes do Senhor sempre revelando algo a respeito do seu caráter para as nossas vidas, para o seu povo, para que o seu povo pudesse conhecê-lo. Mas o Senhor também, meus irmãos, não se dava a conhecer apenas por causa do seu nome, por um ajuntamento de palavras. Na verdade, o Senhor também se dava a conhecer por meio da sua criação. A revelação geral é um termo na teologia que a gente se refere a falar a respeito de Deus como Criador. Revelação geral é tudo que temos criado à nossa volta. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. O apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo conhecido, sendo percebido por meio de quê? Das coisas que foram criadas. É como um artista que cria a sua obra e deixa a sua assinatura no cantinho ali, a sua assinatura, o seu nome. Não é sem razão que quando nós criticamos a obra do artista, o artista fica ofendido. Quando nós elogiamos a obra do artista, o artista é honrado, o artista se torna então conhecido, porque elogiar a obra do artista é elogiar o próprio artista, e aqui com Deus funciona da mesma forma. Quando nós nos debruçamos na criação, quando nós nos deleitamos com a criação, com tudo criado à nossa volta, nós estamos honrando ao nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o nosso Deus também não coloca seu nome somente na sua criação, na sua revelação geral, mas também na sua revelação especial, a sua santa palavra dada a cada um de nós. A revelação geral, dirigida aos homens de forma mais geral mesmo, e aí a nossa confissão de fé fala que ela não é suficiente para dar um pleno conhecimento de Deus, a respeito da sua vontade, a respeito da salvação que Ele nos concede. Então aprove ao Senhor graciosamente revelar-se por meio de um livro, e botar o seu nome nessa revelação especial que é a palavra do nosso Deus, seu santo livro, por meio de onde Ele se dá a conhecer, aonde Ele revela os seus atributos, aonde Ele revela o seu Redentor, o nosso Redentor, onde Ele conta a sua grande história a respeito de enviar o seu Filho para juntar um povo para si, para que esse povo viva eternamente glorificando o seu santo nome.
todo o conselho de Deus, tudo a respeito, tudo concernente às coisas de Deus necessárias para a vida de fé, para a nossa salvação, estão aqui nessa revelação, e Deus coloca o seu santo nome nela. Tanto é que amar a palavra de Deus é amar ao próprio Deus. O Senhor também se revela, meus irmãos, por meio das suas obras de providência. O profeta Isaías diz no versículo 29, capítulo 29, versículo 32, que quando eles e seus filhos virem as obras das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. O nosso Deus também, meus irmãos, se revela por meio desses seus atos redentivos, atos de providência durante toda a história da humanidade, durante toda a história da criação, lá no Éden, nas alianças que ele faz com Noé, na aliança que ele faz com Moisés, com Davi, com o Senhor Jesus, também na própria história do Senhor Jesus, no seu nascimento sobrenatural, a sua morte, a sua ressurreição, tudo que ele faz por meio da sua providência, é para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia. Então ele faz tudo isso para sustentar, governando, dirigindo todas as coisas para a glória do seu santo nome. Então, quando nós contemplamos os atos redentivos de Deus na história do seu povo, atos esses que carregam o nome do próprio Deus, nós estamos adorando, nós estamos amando ao próprio Senhor. Nome é coisa séria, meus irmãos, não é sem razão que existe um mandamento só para isso: não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente, não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão, porque lidar com o nome de Deus, como nós vimos, é lidar com o próprio Deus. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E aqui a gente precisa falar de alguns temas delicados e comuns do nosso dia a dia. Infelizmente, meus irmãos, é bastante comum pegarmos esse nome que nós avaliamos aqui, que nós estamos meditando aqui, um nome santo, um nome grandioso, e aí nós utilizamos como esse nome? Como interjeição, né? Ai, e aí a gente fala o nome. A gente usa o nome do Senhor quando a gente quer demonstrar que está assustado, quando a gente está amedrontado, ou mesmo com piadas. Ficamos colocando o nome do Senhor, e o nome do Senhor carrega a sua própria essência, aponta para quem Ele é dessa forma. E aí pode parecer preciosismo. Será que é preciosismo da nossa parte pensar assim? Meus irmãos, eu creio que ninguém gosta de ter seu nome falado de maneira leviana. Ninguém gosta quando o nome de um cônjuge, de um filho, como o nome de um amigo, de alguém querido, também é tomado de forma leviana, com piadas. Ninguém gosta dessas coisas. Um grande teólogo chamado Donald Carson disse que, olha só, que quando nós fazemos essa oração, santificado seja o teu nome, ela é atendida. Quando ela é atendida, nós não somente deixaremos esse hábito que foi citado agora há pouco, como também passaremos a considerar o nome de Deus tão santo, que simplesmente pensar nele será suficiente para incitar um espírito de reverência e de temor santo. É o que ele nos diz. Deus coloca o seu santo nome nas suas obras. Por isso, meus irmãos, vamos amar as obras do Senhor, vamos nos deleitar nela, vamos contemplar, vamos valorizar essas obras, vamos cuidar dessas obras. Crianças, quando vocês, olha só, crianças, veja só que implicação para a sua vida. Quando você está lá cuidando do seu animalzinho de estimação, tratando ele bem, uma criação de Deus, esse animal. Quando você faz isso, cuida dele direitinho, você está honrando o nome do Senhor. Você está honrando o nome do Senhor porque na criação tem o nome do nosso Deus. Então cuide da criação do nosso Deus. Mas também serve de aviso. Quando você está lá na escola, e aí você vê um coleguinha e você menospreza, você despreza, você muitas vezes fica depreciando o seu colega na escola, mas esse colega também foi criado à imagem e à semelhança de Deus,
e ele merece ser cuidado, merece ser preservado, merece ser cuidado, porque assim nós demonstramos que honramos ao nosso Deus, cuidando da sua maior criação, da coroa da criação, que é o homem. Amar também, meus irmãos, a palavra de Deus é amar ao próprio Deus, e é nela que ele se dá a conhecer. Por isso vamos valorizar a palavra do nosso Deus, vamos estimar essa palavra, vamos desejar ardentemente obedecê-la, ouvi-la com atenção quando ela é exposta, quando ela é estudada, tanto aqui no domingo do púlpito, quanto nas sociedades internas. Valorizar a palavra do nosso Deus é valorizar ao próprio Deus, meus irmãos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina quando Ele fala: santificado seja o teu santo nome. Jesus nos ensina a orar para que o nome de Deus seja honrado, adorado, glorificado, por meio de tudo que Ele se dá a conhecer. Revelação geral, a criação, seus atributos, a sua palavra especial revelada ao seu povo, seus atos de providência na história da humanidade. Mas também, ele nos ensina que santificar o nome do nosso Deus é reconhecer, meus irmãos, que nós precisamos da sua ajuda para esse propósito. Precisamos ser habilitados pelo Senhor para conseguir santificar esse nome, para conseguir honrar e glorificar esse nome. Quando nós oramos: santificado seja o teu santo nome, nós não estamos pedindo para que Deus se torne mais santo, porque Deus já é perfeitamente santo. Não há nada que nós possamos fazer para adicionar nada ao nosso Deus. Não há nada que possamos fazer para adicionar glória, santidade. Não há nada que nós possamos fazer para mudar ao nosso Deus, porque Ele já é completo e perfeito. Quando nós oramos para que o Senhor se torne santo, o seu nome se torne santo, é uma petição que envolve a reputação do nosso Deus. Nós estamos orando para que Deus seja conhecido em toda a criação, por todos à nossa volta, em toda a sua santidade, meus irmãos. Nós oramos para que o seu santíssimo nome seja reconhecido, respeitado, engrandecido, adorado, exaltado, glorificado, considerado santo, reconhecido santo por nós e por todos à nossa volta. Afinal, como vimos, honrar o nome de Deus é honrar ao próprio Deus, é uma habilitação santa que nós aqui desejamos. O nosso breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 101, fala assim: o que nós pedimos nessa primeira petição? E aí a primeira frase, uma das primeiras frases é que pedimos que Deus nos habilite pela sua graça a glorificá-lo. Que Deus nos habilite pela sua graça a glorificá-lo. Um teólogo chamado Philip Hayek diz que nós oferecemos esta oração em primeiro lugar para nós mesmos, pedindo que nossas vidas demonstrem a santidade de Deus. Significa viver com um tipo de pureza pessoal que está de acordo com o caráter do nosso Deus. Nós oramos para que o Senhor nos capacite a obedecer às suas palavras. Palavras são registradas pelo apóstolo Pedro: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Philip Hayek continua dizendo que, olha, como cristãos, nós temos o nome de Cristo. Toda a criação tem o nome de Cristo, sim, mas de maneira especial, nós como filhos do nosso Deus, carregamos esse nome, carregamos o nome dEle, e portanto, queremos que Ele seja conhecido como santo por meio da nossa forma como nós vivemos, por meio da forma como nós somos transformados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho. Nós oramos para que as nossas vidas façam com que outros reconheçam a santidade, reconheçam a honra e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Isso que nós estudamos aqui, alguns meses atrás, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao vosso Pai. Assim brilhe a vossa luz. Isso é o que nós pedimos quando oramos: santificado seja o teu nome. As nossas palavras
mas também as nossas vidas, servindo como espelhos, meus irmãos, espelhos da grandeza do nosso Deus, espelhos da glória do nosso Deus, para que os seus gloriosos atributos se façam conhecidos à nossa volta. Santificado seja o teu nome. Nós fazemos essa petição não somente para que pessoalmente eu possa cumprir esse propósito, mas é o nosso Deus que nós estamos orando como comunidade, mas para que os nossos irmãos também cumpram esse propósito, os nossos familiares, todos à nossa volta, se dobrem diante do Cristo ressurreto, que é a personificação da santidade desse nosso Deus. Santificamos a Deus quando possuímos, meus irmãos, uma vida piedosa, pois nós sempre vamos honrar ou desonrar ao nosso Deus por meio de ações, por meio de palavras, por meio de pensamentos, por meio das nossas vidas. E aí é muito triste perceber que muitas vezes isso fica tão escancarado como é totalmente não santificado o nome do Senhor pelas pessoas. A gente vê jogadores de futebol quando ganham um título, colocam faixas, 100% Jesus. Mas aí quando ele vai comemorar o título, vai para uma festa cheia de imoralidade, cheia de promiscuidade. Durante o jogo, palavrões, durante o jogo, mau testemunho, mas na hora de comemorar, faixa na cabeça. Então a gente sempre fica, meus irmãos, nessa linha tênue, e nós precisamos ser habilitados pelo Senhor para conseguir santificar o seu nome. Não adianta colocar lá na rede social um versículo bíblico, se a próxima foto mostra sensualidade. Não adianta colocar lá na rede social que Jesus salva, que Deus é fiel, e em seguida ficar compartilhando coisas que desonram ao nome do nosso Deus. Precisamos, meus irmãos, ser capacitados, porque não temos em nós mesmos essa habilidade, essa força, esse poder. É isso que essa oração nos ensina, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Olha, vocês não conseguem, peçam para que Deus santifique o nome dEle nas vidas de cada um de vocês, peçam para que o Senhor Jesus cumpra esse objetivo, porque foi assim que Ele orou, e diferente de nós, Ele sim santificou o nome do nosso Deus. O grande anseio do coração de Cristo era santificar o nome do Senhor. Durante todo o seu ministério, Ele sempre dando essa ênfase: eu te glorificarei, eu te glorifico, eu te honro, eu te exalto, Senhor, eu exalto o teu nome, eu manifesto o teu nome entre os homens. Tanto é que num dos grandes momentos de aflição do Senhor, aflição terrível, qual foi a sua oração? Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. A grande obra do Espírito Santo não é essa? Trazer luz a nós? Trazer luz às nossas vidas? Não, mas apontar e iluminar o grande nome do Senhor, nome de Deus, o nosso Pai. O Pai Nosso, meus irmãos, é uma oração do Evangelho que encontra a sua resposta no próprio Senhor Jesus, porque Jesus nos ensina a orar assim para que saibamos falar com o nosso Pai, para que saibamos andar como Ele mesmo andou na presença santa do seu Pai. Quando oramos esse Pai Nosso, nós não estamos simplesmente aprendendo uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Há muito mais do que isso, meus irmãos, mas é uma oração em que Deus está prontamente comprometido a responder esse pedido, de santificado seja o teu nome, por meio da obra redentora do seu Filho, porque é por causa do Senhor Jesus, é por causa da sua obra, que nós somos capacitados, que nós somos habilitados a santificar, a adorar, a amar o nome desse Senhor das nossas vidas, a amar o nome do nosso Deus. Orar, santificado seja o teu santo nome, meus irmãos, é um humilde reconhecimento de que nós precisamos que Cristo nos ajude nas nossas faltas, nessa falha que nós temos de cumprir esse chamado, de carregar com honra, com glória, o nome do nosso Deus. E aí é uma experiência bem comum das nossas vidas, viver esses dilemas. Por mais que nós confessemos ao Senhor Jesus, por mais que nós adoremos ao Senhor Jesus, sejamos cristãos dedicados, vivemos essas dificuldades, meus irmãos, precisamos dessa habilitação,
porque é comum, a gente recebe bênçãos e mais bênçãos do nosso Deus. A gente ora para que Deus restaure o casamento, oramos para que Deus resolva o problema do filho que está ali desviado, do filho que está com problemas, do filho que não se dedica na igreja. Aí Deus responde. Oramos por um emprego, aí Deus responde. O emprego finalmente chega, sonhos são realizados, as orações os desejos do nosso coração, casamento, filhos, tudo são realizados. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas aí, quando nós recebemos essas bênçãos, e o doador de todas essas bênçãos? Nenhuma honra muitas vezes, nenhuma glória, nenhum louvor, nenhuma adoração, porque infelizmente vivemos muitas vezes esse ateísmo prático nos nossos dias, como se Deus não existisse. Acordamos, percorremos o nosso dia e nenhum pensamento a respeito do Senhor. Lidamos com a sua criação, lidamos com o seu povo, lidamos com a sua palavra muitas vezes, mas nenhum pensamento, nenhuma gratidão no coração, nada que nos leve a santificar o nome do nosso Deus. Por isso que quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos pedindo ao Pai Celestial que haja de tal maneira em nós, que não somente a nós, mas ao número cada vez maior de pessoas reverenciem esse Deus, glorifiquem o seu santo nome e reconheçam Ele como o único e verdadeiro Deus. Santificar o teu nome é rogar para que Deus seja amado, meus irmãos, e adorado por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Nós, como filhos desse Deus, carregamos esse nome, portadores desse nome, portamos a bandeira desse Senhor nas nossas vidas. Nós recebemos isso por meio do batismo. Todos aqueles que são batizados, selados, que recebem o selo e o sinal dessa aliança, recebem esse nome, são portadores especiais desse nome. E aí nós precisamos orar: santifica o teu santo nome nas nossas vidas. Os pais que batizaram crianças, como eu aqui, precisamos orar, meus irmãos: olha, Deus, santifica o teu santo nome na vida dessa criança, para que ele cresça amando o teu santo nome, vivendo de acordo com esse nome. E aí nós nos comprometemos a ensinar por meio de palavras, por meio do testemunho, durante toda a vida da criança, para que ele olhe em nós e reconheça verdadeiros portadores do nome de Deus, que honram e glorificam ao nome de Deus. E assim depois cresçam e falem: olha, eu também quero ser assim, porque eu fui criado para ser assim. Não há outro caminho que eu queira se não for esse. É isso que nós fazemos quando batizamos os nossos filhos. Santificado seja o teu santo nome, reconhecido, respeitado, adorado, glorificado, exaltado por meio do nosso viver, meus irmãos. Jesus é a resposta dessa nossa petição, porque Ele é o próprio Santo de Deus, diz o Evangelho de Marcos. E por meio da sua obra salvadora, somos habilitados para conseguir cumprir esse chamado de viver de modo digno do Santo Evangelho. E essa petição, como a primeira petição, pedido básico, maior e principal de toda oração, diz um grande teólogo chamado J.I. Packer, esse deveria ser o maior anseio das nossas almas, meus irmãos. Orar: santificado seja o teu nome. Não é sem razão que essa é a primeira petição, não é sem razão que esse é o primeiro ensino que o Senhor Jesus nos dá a respeito do que pedir para Deus, para que o desejo do nosso coração, o anseio máximo das nossas vidas, o anseio máximo da nossa existência, não sejam desejos pessoais, que são válidos, mas têm o seu espaço, mas é para que o nome do nosso Deus, a santificação desse nome, seja o maior desejo dos nossos corações. Bryan Chapell diz que a santidade de Deus é a nossa maior prioridade. Pedimos que Ele promova a sua glória em nós, ao nosso redor e por meio de nós. Todos deveriam ser reconhecidos, todos nós, povo de Deus, deveríamos ser reconhecidos por uma paixão,
por uma paixão gigantesca, para que o mundo inteiro viesse a conhecer o santo nome do nosso Deus. O salmista diz: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, santificado seja o teu santo nome. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, nos colocamos diante de Ti, pedindo, Pai, como Teu povo santo, para que o desejo máximo das nossas vidas seja ver o Teu nome santificados nas nossas vidas, nas nossas famílias, à nossa volta, na nossa nação, Pai, em todo o mundo, porque nós confiamos que o Senhor responderá essa oração e tem respondido essa oração, porque é o Senhor mesmo que nos diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Isso é, Pai, reconhecer a Tua glória, isso é ter o Teu nome santificado. Por isso, usa-nos para esse propósito santo do Senhor, para que as nossas vidas, para que toda a nossa existência, Pai, seja conhecida por honrar, por amar ao Senhor, por glorificar o Teu precioso e santo nome. É a oração que nós te fazemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o grande santificador do nosso Deus, que o amor desse nosso Deus, de eterno Pai, que a capacitação do Espírito, os dons e tudo aquilo que Ele nos concede, que é necessário para que santifiquemos ao nosso Deus, seja convosco, o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.